Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso ele possa se manifestar através dessa palavra e falar direto aos nossos corações. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe muito, minha irmã. Como que está o seu coração? Forte e firme no propósito? Eu creio que sim, hein? Eu creio que o Senhor falará muito conosco através dessa mensagem. Bom, você está pronto para receber a mensagem do Senhor? Se sim, declare: eu creio que o Senhor falará comigo. Bora lá? Antes de tudo, peço que curtam, que compartilhem, que comentem. Dessa forma, a plataforma entende que o vídeo é relevante e nós podemos aí premiar mais alguns irmãos com a palavra de Deus. Vamos lá? O texto de hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista e guerreiro Marcos, capítulo 1, versículo 40, que diz assim, ó: Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. O homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele examine. Leve a oferta de que Moisés exige pela purificação. Isso servirá como testemunho. O Senhor, porém, saiu e o homem saiu, porém saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram a Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Glória a Deus, irmãos. Esse é um dos primeiros milagres que a palavra conta do Senhor Jesus, visto que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é o primeiro evangelho que foi escrito, o primeiro evangelho sinótico e o primeiro evangelho canônico, ou seja, que teve validação pelo cânone dos homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus que formularam ali ou que deram validação à palavra de Deus, à Bíblia. Bom, e nós aprendemos muito porque esse homem carregava uma doença que hoje é conhecida como hanseníase, mas ele tinha dificuldades relacionais por causa disso, tinha dificuldade de vivência até mesmo no meio da sua família, porque ele carregava algo que o tornava impuro. E ser impuro naquele momento, irmão, ser impuro naquele contexto de Israel quer dizer ser extremamente rejeitado. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes, trazer para a nossa vida esse texto. Vamos lá? Diz assim, ó: Um leproso veio, Marcos 1, versículo 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Glória a Deus. Irmãos, esse homem ele veio da forma certa, ele ajoelhou e implorou ao Senhor. Agora, momentos que nós imploramos, irmãos, momentos que nós desejamos algo muito, porque implorar é desejar algo ardentemente. É algo que a pessoa não aguenta mais viver. Como eu disse, esse homem, embora essa doença não se trata só da hanseníase, mas todas as doenças de pele que pudesse ali, a lepra fala justamente disso, de todas as doenças de pele que poderiam o excluir, o tornar um socialmente excluso, inclusive do templo, inclusive de relações humanas. Ele provavelmente não tinha um abraço afetuoso de uma mulher, a sua família o rejeitava, o discriminava. Esse homem vivia, além da doença da pele, ele vivia também feridas emocionais muito profundas por causa da doença que carregava. E logicamente a lepra na Bíblia ela tipifica o pecado, irmão, e nós carregamos feridas profundas por causa do nosso pecado, por causa de atitudes que as pessoas não entendem muito bem e acabam nos excluindo. Mas aqui nós aprendemos algo, irmão, que o momento de dificuldade que esse homem viveu levou ele a crer. E eu quero declarar que os momentos de dificuldade nos levarão a crer em Jesus, irmãos. Por isso muitas vezes ele permite a dificuldade. Por isso muitas vezes ele permite a lepra. Por isso muitas vezes ele permite que nós caminhemos nos nossos próprios passos errados. Por isso muitas vezes ele permite a dor, a angústia, o medo, a condenação,
para nós vermos o quanto nós dependemos dele e venhamos a crer. Esse homem ajoelhou e implorou, porque ele sabia que Jesus era o único que podia naquele momento. Olha, perceba que ele já deve ter visto alguma coisa, ouvido falar, logo que era início do ministério. É impressionante isso, não é verdade? Mateus capítulo 19, versículo 26 vai dizer que o que é impossível para os homens era possível para Deus. É totalmente possível para Deus. Veja só, pense bem, quantos homens, quantas pessoas esse homem deve pedir da ajuda e quanto o nível de rejeição deve ter aumentado, o quanto ele deve ter ficado desconfiado das pessoas, o quanto ele deve ter andado por feridas na alma. Bom, e a palavra fala que ele disse assim, ó, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpar. Ele reconhece o senhorio do Senhor Jesus e nas suas palavras ele fala que o Senhor, ele sim tem a possibilidade, ou seja, ele pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então, ele não disse só que ele podia curar, mas também que ele podia purificar. E ele chegou perto, ele conheceu, ele viu o poder de Jesus, ele identificou o poder de Jesus. Então eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, e eu não sei por qual situação que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível, que a sua causa não é uma causa perdida, não importa o que seja, não duvide que Ele tem poder para fazer a obra e fazer ela completa. Romanos capítulo 10 diz que se nós confessarmos, fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Paulo está dizendo de um alinhamento, irmão, de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, para que nós venhamos de fato a experimentar a bondade que vem do Senhor. Quando a nossa boca confessa que Jesus é o Senhor, quer dizer que o nosso coração, ele está dizendo que não é da boca para fora, porque tem que crer no coração, que a boca fala do que o coração está cheio. Entre a palavra que sai do coração e ela vai até a boca, isso quer dizer que essa palavra ela passou por todo o nosso ser, quer dizer que nós somos íntegros, corpo, alma e espírito já está adorando o Senhor. Não estamos divididos, fragmentados em nós mesmos. Existem muitas pessoas que adoram dessa forma, irmão, de forma partida, querem que o Senhor resolva uma parte, ou então creem que o Senhor pode fazer na vida do outro, mas não na nossa, ou então creem que o Senhor é bom com um, mas não é bom conosco. Não, ele entende os tempos, ele entende a razão, e ele entende quando nós cremos de todo o coração. Coloque, como esse homem implorou, irmão, coloque o coração no seu pedido. Tenha certeza, o Senhor lhe dará a forma, a estratégia, aquilo que você precisa para resolver o teu problema. Olha, a palavra continua dizendo assim, ó, no versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Percebe que quando nós nos aproximamos dele com um coração confiante, que quando as nossas lágrimas são verdadeiras, que quando a nossa oração é sincera, que quando nós entendemos que ele é bom e o seu querer, irmão, porque ele estava cheio de compaixão, sabe? A sua compaixão nos toca e cura. A mão dele estendeu. Isso quer dizer o que, irmão? Naquele contexto, naquela situação, Jesus, ele era, além de ser chamado para ser rei, para ser mestre, para ser o Cordeiro de Deus, ele também era sacerdote. Um sacerdote não poderia tocar uma pessoa impura, mas ele era a própria pureza. Então, aquilo ali está dizendo que o céu está se estendendo até aquele homem. O ato de estender a mão, assim, de impor as mãos, de estender, é o céu se movimentando na direção daquele homem. E eu quero declarar, meu irmão, eu quero declarar, minha irmã, que cheio de compaixão o céu está se movimentando em sua direção. Eu não sei pelo que você tem passado, como eu disse, eu não sei o que você vai enfrentar depois desse momento, e eu não sei como o seu coração se encontra nesse momento, mas chegue diante dele, porque quando entendemos o seu querer, como entendemos que ele é bom, meu irmão, a sua compaixão nos toca e nos cura. Olha, a palavra vai dizer em 1 de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, o seguinte, o apóstolo João traz para nós a seguinte perspectiva de como devemos manter a confiança. Ele fala,
Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, irmãos, se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos e o nosso pedido está alinhado com Ele, sabemos que Ele é bom e que Ele quer agir de compaixão, Ele vai nos ouvir e vai nos atender. Então chega firme, continua pedindo. Olha, e a palavra fala exatamente dessa forma, fala assim, ó, eu quero, respondeu o Senhor, seja curado e fique limpo. Seja curado e fique limpo, irmão. Eu quero te dizer, meu irmão, ó, o Senhor, Ele não fará de qualquer forma. Ele não fará de qualquer forma, Ele não fará pela metade. Ele não fará pela metade a obra. E ainda a palavra fala assim, ó, no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem foi curado. Além do Senhor não fazer nada pela metade, irmão, além do Senhor não fazer nada, não há uma obra incompleta, não há um projeto inacabado no céu, Ele faz quando Ele libera a palavra, ou quando Ele toca, ou não sei como, a forma como Ele vai fazer, eu não tenho a mínima ideia, irmão. Não tem, mas eu tenho certeza de algo, que se você continuar insistindo, Ele não fará nada pela metade e não vai deixar nada, exatamente nada para depois. Foi no mesmo instante, no momento em que Jesus resolveu fazer. Eu sei que às vezes leva um tempo, irmão, às vezes tem um processo para nos preparar, dependendo daquilo que nós estamos pedindo, vai depender exatamente disso. Mas Ele não vai deixar nada incompleto e não vai deixar nada para depois. Quando Ele chegar para fazer, vai ser completo, vai ser íntegro e vai ser no mesmo instante. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em sua vida há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. E quando Deus vai se encontrar com Moisés em Êxodo 3, versículo 14, que Moisés pergunta, quem me enviou? Quando eles me perguntarem, Deus responde para ele, diga a eles que o eu sou enviou, em Êxodo 3, 14. E o eu sou quer dizer, meu irmão, que não é eu era, ou eu seria, ou eu serei, ou então eu estarei lá. Não, eu sou, é agora, o nome dele é já, é pronto, é presente. Quando ele faz é no momento, irmão, então entenda isso. Olha, e no versículo 43 ele diz, aí o Senhor entra num outro patamar, que é justamente o da repreensão, da exortação. Ele fala, no mesmo instante a lepra desapareceu, o homem curado. Ele fala, então o Jesus se despediu dele com uma forte advertência, no versículo 43, irmão. Por quê? Ele sempre nos deixa um sobreaviso a respeito daquilo que nós vivenciamos antes. Você pode perceber, para a mulher de João 8, a mulher que foi pega em adultério, ele fala, vá e não peques mais. Para Marcos 5, o Jairo, o filho da sinagoga, ele diz para Jairo, fala assim, alimente os seus filhos e não conte a ninguém. Para Marcos, no Gadareno, quando o Gadareno queria acompanhar Jesus, ele fala, não, vai e pregue para sua família primeiro. Conte como o Senhor foi bom para você. Então ele sempre nos deixa um aviso. Ele sempre deixa um sobreaviso. Então ele nunca faz algo assim e depois vai nos deixar ao relento, irmão, sem instrução daquilo que nós devemos, justamente para manter a promessa viva, para manter aquilo que o Senhor, o milagre vivo, para manter aquilo que Ele fez em nós, sabe, da forma que deve ser. Por quê? Porque nós temos o poder, mesmo depois que o Senhor faz algo bom para nós, irmão, de destruir novamente. Por isso que muitas vezes, e não poucas vezes, será necessário um processo, porque o processo nos prepara justamente a andar em obediência, em temor. O livro da sabedoria, Provérbios capítulo 10, versículo 17, fala, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, revela o caminho da vida. Mas quem a ignora, a repreensão desencaminha a outros. E é exatamente isso aqui que vai acontecer, irmão. O Paulo vai dizer em Romanos 5,12 que pelo pecado de um só homem, muitos outros homens foram pecados, fazendo uma alusão a Adão. Então nós precisamos aprender sobre essas coisas. Por quê? Olha o que vai acontecer aqui. Olha a ordem que ele dá. Ele diz assim, ó,
Não conte isso a ninguém, vá e apresente ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação, isso servirá como testemunho. Por quê? O Senhor está pedindo para ele um silêncio temporário, e essa ordem era uma ordem específica para aquele momento, não conte isso a ninguém. Mas não deixe de dar o testemunho. Ou seja, o que o Senhor está falando é que às vezes para testemunhar não vai ser necessário falar. Às vezes para testemunhar do que Deus fez, irmão, não vai ser necessário com palavras, apenas se comprometer com a ação do Senhor, mas Ele não está deixando que nós venhamos a deixar de nos comprometer com o testemunho. O Senhor sempre exige que nós testemunhemos, irmão. Logicamente, o silêncio se refere ao ministério de Jesus, que Ele não queria que fosse divulgado naquele momento. Por quê? Porque não é o tempo, e eu vou entrar nessa questão do tempo ali na frente. Mas era uma ordem específica para aquele momento, eu sempre falo isso. Há palavras proféticas que são para o momento, há palavras específicas para aquele momento. Muitas vezes o Senhor vai mandar nós irmos para a esquerda e depois Ele vai mandar nós virmarmos para a direita. Nós vamos pensar que Ele está brincando conosco, não, irmão? Ele está nos desviando do inimigo. Ele está vendo o que você não vê, está ouvindo o que você não ouve e está também te provando a confiança para saber se você é digno dele, te confiar coisas grandes, visto que Ele tem muitas coisas para te confiar. Então, ele vai pedir algumas coisas, mas ele jamais vai deixar de que nós demos o testemunho, porque o testemunho é o que glorifica o nome dele. Não tem como, irmão, a gente querer um milagre de Jesus e esconder ele para nós, não existe isso. Tem pessoas que creem nisso, sabe, que não, Jesus vai fazer na minha vida, depois eu vou voltar à minha vida rotineiro. Não, nunca mais a sua vida vai ser a mesma, irmão. Nunca mais, minha irmã, a sua vida vai ser a mesma. Eu não estou dizendo que você vai pregar como eu, não estou dizendo que você vai louvar, que você vai cantar, não, cada um tem uma forma. Aqui ele, por exemplo, mandou esse homem dar o testemunho, fazer exatamente o que a lei de Moisés fazia, dar uma oferta lá. Por quê, irmão? Porque dava o testemunho. Então, em Mateus 5, versículo 16, fala justamente disso para nós, fala assim, ó, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Entende o que Deus está falando? Aí no versículo 45 nós vemos a propensão do nosso coração, irmãos, e eu não julgo esse irmão não, porque muitas vezes eu fiz dessa forma. Ele fala, o homem porém saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido, e por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Percebe que ele fez tudo ao contrário? Eu tô rindo de nervoso, irmãos. Eu às vezes dou essas risadas de nervoso que vem algumas coisas aqui na vida. E muitas vezes eu fiz ao contrário porque eu pensei que era coisa na minha cabeça. Não foi por incredulidade em Jesus em si, por falta de respeito. Não. Algumas vezes por ignorância, algumas vezes por não entender direito. Mas a verdade é que seja qual for o motivo, irmão, quando nós decidimos pelo contrário, quando nós agimos pelo contrário, nós impedimos o seu agir. Primeiro, mais agir em nossa vida, que ele nos leve a patamares superiores e na vida de outras pessoas. Vocês percebem, ele fala assim, ó, por isso, em pouco tempo, grandes multidões o cercavam, e daí Jesus não conseguia entrar publicamente em cidade alguma, ou seja, as obras que o pai dele tinha dado para ele fazer naquele momento ficaram impedidas por causa da atitude desse homem. E talvez até mesmo da vida dele, tenho plena convicção. Por que você sabe disso, Arson? Bom, Deuteronômio, a Bíblia explica a Bíblia, eu sempre falo isso para vocês. Deuteronômio, capítulo 5, 29 fala, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer-me a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre, ou seja, ia bem com eles e com os seus descendentes. Temor, irmão, respeito e obediência é a regra do Evangelho. Não existe cristão que não obedece. Se você não obedece ao seu Senhor, você tem muitos senhores, menos o Senhor Jesus. Nós precisamos deixar bem claro isso. O Senhor só é Senhor na nossa vida quando Ele de fato toma o governo, as rédeas da nossa vida e dirige os nossos passos. Porque olha o que acontece, fala assim, ó, e embora se mantivessem em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Jesus não conseguiu mais, irmão. Nós vemos ali o caso de Marcos 2, ele na casa dele, os 4 homens chegando com um paralítico e curando porque tinha uma multidão na porta. Então, o que Jesus vem
dizer através dessa parte final aqui para nós, irmãos, é que nós precisamos aprender, entender, compreender o momento, ou seja, o tempo de Deus para cada estação, para cada momento da nossa vida, para que nós venhamos a agir de acordo com o seu propósito. Eu até entendo que depois, talvez, fala assim, ó, agora chegou o momento de você falar, agora você vai falar tudo que eu fiz por você, para esse homem. E aí Deus o exaltaria sobremaneira, mas ele perdeu uma oportunidade raríssima de vivenciar coisas maiores por causa da sua desobediência. Que nós não venhamos a ser assim. Salmos 90:12, o salmista diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu encontre um coração sábio. Eclesiastes 3, versículo 1 fala que existe um tempo para cada propósito estabelecido debaixo do céu. E quando nós entendemos isso, vivemos em paz e não em guerra com Deus. Vivemos na obediência e não na rebeldia. E temos a possibilidade de comer o melhor dessa terra. Lembre-se sempre, os momentos de dificuldade te levarão a crer. Entenda que Ele é Senhor, mas Ele quer ser Senhor de tudo. E depois Ele deixará instruções. Lembre-se do que Ele fez. Lembre-se de obedecer para que você possa viver coisas maiores. E lembre-se que entender o momento é primordial para cada situação que nós vivemos. E assim o Senhor poderá lhe exaltar. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.